gente já tava conversando aqui nos bastidores, mais um episódio do Sapiranga Summit 2026, tava olhando pra câmera errada, com convidados que estiveram agora no palco Inova Verso da Vigília Nerd e que vão trazer uma pauta muito bacana, muito divertida e que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. RPG de mesa. Se você olhou Stranger Things, você já deve ter uma noção do que é isso. Se não, você já vai entender um pouco mais sobre essa pauta. Eu tô agora com o Léo e com o Henrique do Mesa Quest. Por favor, sejam muito bem-vindos e se apresentem. Muito obrigado. A gente que agradece aí o espaço. É sempre muito bom poder falar de RPG, falar de negócios e ter esse espaço aí, principalmente num evento que a gente gosta tanto, que é o Sapiranga Summit. É isso. Antes de mais nada, para quem tá em casa e não conhece ainda o que é RPG, para quem a primeira explicação básica. É um jogo de contação de histórias onde as pessoas se reúnem para contar essa história juntas. Adorei. Então elas criam a história juntas. Exato. É isso. Eu até dei um exemplo ali no palco pra galera, que basicamente o mestre de jogo ele te dá problemas para te resolver. É isso. E tu toma decisões e aí todo mundo joga e conta a mesma história, resolvendo problemas ao longo da jornada. Não é só problema, a gente vai assustar as pessoas. Assim, situações, vamos chamar de aventuras. possibilidades. O mestre te dá possibilidades. É isso aí. E aí tu define o que quer fazer. Eu conheço um pouquinho, já joguei em algumas oportunidades. E eu gosto muito pela questão da ludicidade, da criatividade, disso de resolver problemas, né? E eu gosto muito também essa questão que a gente vem percebendo muito, que é apesar não é uma coisa nova, mas que vem crescendo, principalmente no Brasil nos últimos anos, mas que nos dias de hoje é uma forma offline de a gente brincar e se divertir e aprender também, né? Total. Exato. Não só offline, né? Mas o RPG ele tem essa ambiguidade, vamos dizer assim, né? Tu Ótimo. consegue jogar ele online da mesma forma que tu jogaria ele offline. Né? Então, normalmente a gente faz o quê? A gente reúne pessoas numa mesa com as fichas, com os dados para interpretar personagens, para construir as histórias, mas a gente pode fazer isso através de plataformas de vídeo, Tá né? num Google Meet da vida, Exatamente, brincando e se divertindo. exato, mas isso. ao mesmo tempo que é na tela, ainda assim é o primário da analógico, coisa. É né? analógico, é a Boa. voz, a brincadeira, é as É pessoas, né? Total. Pra mim é um dos melhores jogos de interação, a forma mais rápida de tu criar uma integração entre pessoas. É um dos melhores tipos de atividades para pessoas neurodivergentes. Excelente. Então, para mim, ele é um produto, assim vamos dizer, tão completo para o público geral que busca uma atividade offline, seja jogando digitalmente ali em chamada ou numa mesa, que né, a gente poderia jogar um RPG aqui agora, se tivesse a possibilidade, mas é um dos melhores jogos possíveis e uma das melhores comunidades possíveis também. Que, diferente de outras comunidades como de jogos online, como Valorant, LoL e tudo mais, o RPG ele abraça muito, a comunidade abraça muito, está muito próxima e insere as pessoas muito bem no hobby. Assim, é muito difícil tu jogar uma sessão de RPG com pessoas que tu nunca viu na tua vida e tu não sair dali com amizade com todos eles, assim, porque é um jogo colaborativo, né? Então, tem situações que tu vai ter que resolver sozinho, que tu vai ter que te integrar com pessoas, concordar com pessoas que tu nunca viu na vida. Então, essa coisa de superar desafios junto, ela cria laços, né? Mesmo que esses desafios sejam ficcionais ali, imaginativos, a nossa memória ela sempre trabalha do mesmo jeito. Então, as lembranças que tu tem da tua infância, elas ocupam o mesmo campo no teu cérebro das lembranças que tu tem das sessões de RPG. Que legal. Então, tu sempre vai lembrar daquilo ali como se fosse uma situação que tu tivesse vivido, né? Sim. Então, não tem como tu não criar laço com as pessoas fazendo isso, né? Superando desafios com ela, vivendo situações ali, enfim. Com certeza. E nada contra os jogos online, até que jogo, gosto. Mas a gente vê que tem todas as vezes uma questão de comunidades tóxicas, né? Às vezes pro jovem, adolescente ali também um ambiente muito palavrão, muita situação complicada ali, né? E querendo ou não, às vezes muitas cenas violentas,
né? Não, eu não vou dizer que isso vai impactar a pessoa em crescer o adulto violento. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas tem ali uma violência que não engrandece, enquanto que eu vejo que no RPG tem as situações ali, mas que vão desafiando sempre um crescimento, até um autoconhecimento eu vejo, né? Total. E hoje, outro ponto legal... Sim. Outro ponto legal é que, acho que pro pessoal entender que tem várias formas, tem vários jogos dentro disso. RPG é um método de jogar, né? Exato, a gente tem vários, pode ser jogo mais com a pegada mais medieval, meio Caverna do Dragão, meio que a gente vê lá eles brincando em Stranger Things, mas tem outros jogos de diferentes categorias que tem seus mundos inteiros, seus mapas, suas classes de personagens, seus backgrounds, e que aí dá pra abrir pra muitas outras coisas. Inclusive, lá no Mesa Quest, esse mês de agosto agora, ele está rolando um evento em homenagem ao aniversário de H.P. Lovecraft, né? Que legal! Que é o pai do horror cósmico. Sim. Então, a galera que joga jogos relacionados a esse universo chamado de Cthulhu, recebem lá uma badgezinha no seu perfil, né, e tal, tem essa interação com a galera. Os nossos eventos são gamificados, né? Exato. Então tem essa interação legal, o pessoal curte bastante. E quem é aficionado por Cthulhu é a chance de jogar com os melhores mestres do Brasil. Exatamente. Ou às vezes até de conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Porque como vocês falaram, que é um ambiente que acolhe, né? Que quem vai chegando ali pela primeira vez tem todo um protocolo de aprender como aquilo funciona. Daqui a pouco o cara vai ter uma brincadeira, um prazer, novos amigos e ainda aprender sobre literatura, sobre por exemplo, no caso do Lovecraft, um dos grandes ícones, né? Exatamente. Tu mencionaste a questão da toxicidade nas comunidades de jogos, né? É para isso que justamente o Mesa Quest existe, né? Para ter um lugar onde a galera possa jogar com segurança, né? Sem sofrer nenhum tipo de abuso, de ofensa, né? A gente tem condutas ali, políticas muito robustas assim para proteger todo mundo que está dentro da plataforma. E um suporte fenomenal. Exato. Também, que tá sempre de olho, Exato. Então, assim, é diferente de tu estar, por exemplo, num servidor de Discord, que é uma selva, né? Sim. Não, ali dentro tem estrutura, tem organização, é tudo bem que feito. Foi assim. Umas red flags que a gente viu ainda também com a série Adolescência, ativadas por aí, né? Exato. Mas eu quero que vocês falem brevemente aí com a gente sobre, então, a profissão mestre, né? Que foi um pouco que vocês falaram no palco. E como funciona o Mesa Quest como uma empresa, como um negócio. Porque até agora a gente está explicando para as pessoas o que é esse jogo, o que é o formato de jogo, o que é essa brincadeira, que é muito legal. Mas como negócio, como é que vocês trabalham para o pessoal conhecer também? Perfeito. Ou falar da parte do business, aí o Rick fala mais para a parte de como é que é a profissão do mestre profissional. Mas, basicamente, o Mesa Quest ele trabalha com um modelo de take rate, né? A gente fica com uma porcentagem das transações feitas dentro da plataforma. Então, todas as mesas elas são pagas, né? Por isso que é a mesa comissionada. Os jogadores entram, contratam o mestre, pagam um valor, pode ser, dependendo da modalidade, vai ser uma sessão, vão ser mais de uma sessão, vai ser uma campanha longa, que daí tem recorrência. Eles pagam ali com cartão de crédito, Pix, né, alguns modelos de pagamento, e a gente fica com 15% dessa transação e a gente cuida de todo o ecossistema do cara. Então, em vez de ele fazer a administração da agenda dele, fazer a parte de suporte, controladoria, financeiro, cobrança, a própria intermediação de suporte, de conflitos ali, a plataforma cuida de tudo isso para ele e a gente fica com esses 15% justamente para sustentar a casa, sustentar as pessoas que vão dar esse suporte, sustentar a parte de gateway de pagamento e principalmente a gente poder trazer inovações e coisas novas aí para dentro do cenário, porque a gente não atua só com a mesa comissionada, a gente tem outras verticais ali, como a parte de educacional, a parte de software para as pessoas poderem jogar online. Então, a gente vai reinvestindo no mercado e trazendo novas possibilidades com esse dinheiro. É isso, exato. E falando do mestre, né, para quem não sabe o que é um mestre de RPG, porque eu falei da questão de ser um jogo colaborativo de contação de histórias, mas ele é um jogo que ele precisa ser arbitrado, né? Tu imagina se juntar nós três aqui agora para contar uma história e cada um decidir que essa história vai para um lugar. Como é que a gente define qual de nós que vai estar certo ou errado, né? Então, cada tipo de RPG, como tu falou, ele vai ter um conjunto de regras, né? É um jogo, afinal de contas. E o mestre, ele é o responsável por arbitrar essas regras na mesa,
por descrever os ambientes aonde os personagens estão entrando, né? Porque cada jogador ele vai representar um personagem e o mestre ele vai fazer o quê? Ele vai representar todos os personagens que não são os protagonistas, né? Todos os coadjuvantes ali dentro, todos os personagens com os quais os jogadores vão interagir, descrever as cenas, porque é um jogo que ele é lúdico e imaginativo, né? A gente até usa alguns auxílios visuais, mas é tudo muito na base da descrição. Eu dizer como é que é a sala onde vocês estão entrando, como é que é o lugar por onde vocês estão passando. E o mestre ele tem essa figura de arbitrar o jogo, de lidar com conflitos, como o Léo falou, quando acontece dentro da mesa. Às vezes o jogador, eu quero ir pro lado A, eu quero ir pro lado B, e aí começa aquela rusga ali e o mestre ele vai intervir para resolver esse tipo de problema. Então, a figura do mestre, ela é uma figura ali de arbitragem dentro do jogo, né? De narração, é meio que um ator também que vai interpretar, é como se fosse um diretor de cinema, né? Então, tudo isso... É o diretor e o roteirista e um pouco do produtor tudo, também. Exatamente, e faz os extras, os coadjuvantes, tudo. E aí, existem diversos sistemas diferentes de RPG. A gente tem Dungeons and Dragons, a gente tem Chamado de Cthulhu, a gente tem Ordem Paranormal, que é hoje aí um dos mais famosos do Brasil. Então, o mestre, ele estuda todos esses sistemas para que o jogador, por exemplo, quando ele me contrata, eu como mestre profissional, ele vem me contratar para jogar comigo, o cara não quer ler um livro de 250 páginas para aprender o sistema. Claro. Né? Ele quer que eu entregue para ele já uma fichinha com os principais tópicos das mecânicas de como o sistema funciona, ensinar ele a jogar, né? Fazer ali a gestão da mesa, enfim. Então, o trabalho de mestre profissional é isso. Né? É diferente de tu jogar com os teus amigos, que é só juntar a galera no final de semana para rolar dado e contar historinha. O mestre ele vai te oferecer, o mestre profissional ele vai te oferecer toda uma estrutura e uma organização que às vezes tu não vai ter com os teus amigos. E a previsibilidade, né? Que nem tu tinha falado em off, que, tem que ter essa rotina, às vezes as pessoas furam. Sim. No Mesa Quest, quando tu contrata um mestre, tu sabe que o jogo vai acontecer naquela data, naquele horário. Não, eu achei perfeito trazer isso e dizer... já antes a gente estava conversando com o cofundador do Quero Café e acredito que seja esse caso de vocês, quero que me confirmem, né, como última pergunta aqui do nosso bate-papo, que é isso, a partir de que vocês me falaram, a minha visão, e que foi o caso dele também, de ver oportunidades no mercado onde não há, isso está acontecendo, não há nada aqui que supra isso, eu tenho essa capacidade, eu posso desenvolver a capacidade de suprir esse buraco no mercado. Né? E vocês trazem isso com a empresa de vocês. Exato. Total. Que é o que foi que o iFood fez, a Uber fez, né? Existia aí motoboy na informalidade, existia motorista, né, que não era taxista na informalidade, né? Airbnb. Exatamente. Então, o Mesa Quest ele surge justamente para dar estrutura e organizar todos esses mestres que já estão trabalhando há muito tempo e que estão começando a trabalhar agora através da gente, né? Dar estrutura para eles, dar suporte, dar organização, né? Para que eles possam desempenhar o serviço deles com segurança, né? E com tranquilidade. Porque lá fora isso já é comum. A gente tem a plataforma do Start Planning, que lá fora é a principal. Isso. E aí agora a gente surgiu no Brasil com esse modelo. Pioneiros. E agora a gente está batendo e incomodando eles lá também. É isso. Que legal. Para dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Não, e é legal a gente estar trazendo isso aqui nesse ambiente que trouxemos no Palco Nerd como uma necessidade que o Sapiranga Summit trouxe a gente ter esse espaço nerd aqui, porque realmente empresas como a de vocês e outras que estão no nosso ambiente ali, trazendo essa realidade que vem crescendo mais e que outras empresas daqui a pouco podem se aliar ao ecossistema de vocês de alguma forma. Como, talvez um spoiler, de fazer um evento aqui no Fly e quem mais pode se aliar a isso, né? Exato. Daqui a pouco é uma empresa de... É banco, é cooperativa, é sistema de saúde, é escola. Exato. Que a gente levantou na própria apresentação lá, são 12 verticais que o RPG impacta, desde a indústria até a parte de saúde, a prefeitura, hotelaria, é um monte de coisa. Então, é uma boa oportunidade de qualquer empresa que queira trabalhar com RPG. É um oceano azul, que são poucos hoje, quando se trata de commodity de serviço. São poucos os cenários que tu tem e o RPG
Tá aí. Legal. Que legal, excelente. E, né, meu recado final, o espaço de vocês, mas como eu sou uma grande entusiasta, né, acho que também é isso, né, pro jovem, às vezes, ou para alguém que daqui a pouco ainda não sabe o seu lugar, ou como uma renda complementar, é uma oportunidade, mas pro jovem é desenvolver criatividade, liderança, né, eu acho que o jogo de cintura, que às vezes em outros ambientes é difícil de conseguir isso, no mercado de trabalho que hoje está tão complexo, né, entre a questão dos choques de gerações, mas aí vocês têm essa oportunidade de desenvolver isso com eles também. Então, parabéns pelo trabalho, quero conhecer mais e pensar em mais ações com vocês. Algum recado final? Fechado. Acho que joguem no MesaQuest. mesaquest.com.br. Eu ia dizer, deixa aí o jabá. E acessem, tá rolando, que nem a gente falou, eventos de Cthulhu, todo mês tem evento novo, aproveitem, ganhem as suas badges e depois mandem um feedback para nós, do que acharam, como é que foi a primeira sessão lá. Excelente. E agradecer então a presença de vocês no Palco Nova Verso. E também, se você, dependendo de quando você estiver assistindo isso, na quinta-feira ainda seguimos, né? Com a possibilidade da galera chegar e conhecer e já jogar RPG com o MesaQuest no Palco Nova Verso. Que eu estou naquela câmera ali, agora eu acertei. Então tá, mais um episódio do podcast oficial do Sapiranga Summit 2026 se encerrando. A gente volta em breve com mais convidados. Muito obrigada.